Para começar, né, o Ver Mais esse feriado, Sexta-feira Santa, tem uma história bem legal de um chefe de cozinha da nossa região que foi para a Europa buscar novos horizontes e inspirar sua cozinha. O chefe Leonardo Ferreira passou uma temporada na França e conta pra gente como é que foi descobrir mais da gastronomia por lá. Além disso, pessoal, ele mostra uma receita de bife bourguignon. Ó, vou até fazer biquinho, é francês, ó. Bife bourguignon, que é uma delícia, tá? Então pega papel e caneta para anotar. Rodou! Hoje nós vamos conhecer a história de um chefe de cozinha que é criciumense e ele tem muita história para contar, não é mesmo, Leonardo? Isso mesmo. Hoje a gente vai fazer um prato muito especial da época que eu trabalhei na França, que é um bife bourguignon. Olha que chique, gente. A gente vai hoje entrar dentro da cozinha francesa. Conta um pouquinho como é que é esse prato, Leonardo, pra gente. Esse prato é um prato que vem da Borgonha e ele é um prato mais de inverno, então vai combinar muito com a época que a gente vai começar a fazer, que está começando a esfriar um pouquinho. Então ele nada mais é do que uma carne de panela, só que marinada no vinho. Então ele vai ficar com um pouco mais de sabor, puxando para as técnicas francesas da época que eu trabalhei lá. Que demais. Como que tu entrou na cozinha? Como é que tu decidiu que era esse o caminho que tu queria seguir? Eu comecei na cozinha com a minha mãe e com o meu irmão, que eles começaram a sempre ajudar as pessoas a cozinhar. Então eu comecei desde pequeno ajudando a minha mãe na cozinha. Eu e meu irmão, domingo era sempre ritual fazer um almoço de família. Uhum. Então a mãe sempre instruiu a gente a saber cozinhar. E eu sempre comecei a pegar gosto por isso. E com o tempo eu acabei me formando no ensino médio e tal, comecei a fazer faculdade de gastronomia. Nessa época que eu comecei na faculdade, eu achei a necessidade de começar a trabalhar um pouco mais de cozinha quente. Uhum. Então eu comecei a trabalhar no Tarquim, uma casa de parrilla argentina. E nessa época eu comecei a pegar muito gosto pela cozinha quente. E comecei a estudar um pouco mais, pegar um pouco mais de referência fora. E foi se encontrando mesmo? Fui me encontrando. E até que surgiu a oportunidade de ir para a França. E daí lá foi onde quando eu me apaixonei, assim, comecei a conhecer a alta gastronomia e eu trabalhei no sul da França ali, que é uma região que é um pouco mais regional. Então, tipo assim, a gastronomia lá é um pouco mais como a antiga gastronomia, não busca tanto bem tradicional. A gastronomia nova, assim, da contemporânea. Então eu trabalhei junto com o chefe Michel, com o Seba Brás, que são chefes de 2 estrelas Michelin. Uhum. Então a alta gastronomia começou a fazer parte do meu ambiente, assim. Até que eu tive que voltar por causa do visto, que não dava pra ficar lá ilegal. Daí eu voltei pra cá, onde eu comecei a trabalhar com o chefe Gustavo, em Joaçaba, que é um chefe que também foi pra fora. Então muito bem conceituado na região. Deixa eu só pegar um pouquinho de óleo para botar aqui na panela. Bem tranquilo. Vamos voltando aqui para nossa receita, a gente já continua contando a tua história, mas só para o povo que está em casa entender. Aqui tu botou água para ferver? Isso, pra esquentar. A água vai ser para um purê de batata para acompanhar o gargulho. Certo. Daí a gente vai botar só um pouquinho de azeite de oliva, só para refogar um pouquinho a carne. Na panela aquecida? Na panela aquecida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botando aos pouquinhos a carne, para ela conseguir dourar bem. Uhum. Para ela pegar aquela reação de Maillard e ficar bem dourada, bem bonita. Então a gente já tirou um pouco ela da geladeira um pouquinho antes, para ela começar a chegar na temperatura ambiente. E assim que a panela estiver bem quente, saindo fumaça, a gente vai começar a botar a carne. Quando eu cheguei, eu lembro da moça falando, nossa, falando o nome dela era Siwan, ela era de Hong Kong.
ela assim, não pode explicar, ela era auxiliar, ela era estagiária no restaurante, ela pode explicar a cozinha para ele, mostrar como é que funciona cada setor e tal. Primeira hora que eu cheguei, ela chegou em mim e perguntou, nossa, inglês ou francês? Qual língua tu quer que eu te explique? E eu pensando, meu Deus, eu estudei francês, vai dar certo. Daí eu peguei e pensei, mas eu tive a vida inteira com inglês, né? Peguei na escola. Eu falei, vou falar inglês. Ela começou a me explicar a cozinha em inglês. Ela me passou quase todos os setores explicando em inglês e eu só sorrindo. Parecia que eu tava louco olhando pra ela. E eu não entendia nada que ela tava falando. Daí no meio da explicação dela, assim, eu meti francês, fala francês. Assim que ela começou a falar em francês, explicar a cozinha, eu sem entender nada, eu ia te perguntar qual foi melhor, então nenhum dos dois. Eu lembro que na hora que ela começou a falar, tal, só queria sair dali. E em seguida, ela me levou pro quarto, que a gente dorme perto do restaurante. Em seguida ela me apresentou um amigo que parece um irmão agora, que é um Guilherme, que ele trabalhava em Itajaí, então ele era brasileiro e era o único brasileiro lá na região. Então a gente acabou ficando muito próximo, muito amigo, e ele acabou me explicando a cozinha de novo. Que legal. Me mostrando como é que era. Tudo que ela falou, ele falou de novo depois, então eu acabei entendendo um pouco. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 8 meses, da hora que eu cheguei até a hora que eu saí, que é uma temporada deles. Ali em abril começa a sair a neve, então começa a entrar a temporada de verão. O restaurante abre e ele fecha em novembro, porque começa a nevar muito, então não tem como os clientes chegar até o restaurante. O que tu acha que é mais diferente da culinária brasileira hoje para a culinária francesa? O sabor. As técnicas francesas, a nossa base é francesa, como eu tinha falado, as técnicas são incrivelmente mais evoluídas, porque eles tiveram muito tempo para aprimorar isso. Mas eu sou brasileiro e eu acho que a nossa gastronomia é muito melhor. Então é o que eu tento fazer, eu tento puxar algumas técnicas francesas para pratos brasileiros ou vice-versa. Eu sempre senti aquele falta de temperinho brasileiro, que a gente é acostumada com isso, então foi a principal diferença que eu notei, assim. Lá, dependendo da época que eles começavam a fazer o purê, o aligot, ia mudando a batata. Então, a cada batata, tu vai ter uma quantidade de água, uma forma de cocção, uma forma de preparo para ela. Aqui a gente vai fazer ela cozida na água. A gente já começou com a água um pouquinho quente para adiantar o processo. E a gente vai aquecer um leite, botar um pouco de manteiga para trazer um pouco de sabor, uma folhinha de louro também para trazer sabor. E depois a gente vai bater tudo com o mixer. Algumas formas que dá para fazer. Dá para fazer na peneira, ele também vai ficar muito liso. E tem gente que costuma bater na batedeira também. Na batedeira eu acho que fica um pouco mais espumoso, então eu não gosto muito. Certo. Ele já pegou uma textura bem rápido. Isso também é por causa do cozimento da batata. Então a gente deixou ela bem molinha na hora de mixar. A ideia aqui é a gente pegar um pouquinho de cada. A gente pega um pouquinho de carne, a cebolinha, cogumelo. E agora chegou o momento mais difícil, aquele momento sofrido, que a gente vai experimentar esse prato que, assim, vocês não têm noção o cheiro que tá isso. Então, Gica, aquele beijo. Eu vou ficando por aqui, porque óbvio, agora eu tenho que experimentar essa delícia, né? A gente se vê qualquer hora por aqui.
Que orgulho, né, pessoal? Que história bacana, né? De uma pessoa aqui do Sul que vai pra fora, estuda, né? Ainda mais a gastronomia, que adoramos. Depois a gente vai comer, né? Obrigada, viu, chefe de cozinha?